Olá, meu nome é Felipe Rickson e eu vou apresentar aqui um trabalho sobre os avanços técnicos mais recentes no campo de ECMO. Oxigenação por membrana extracorporal, abreviada no inglês como ECMO, é uma técnica de suporte à vida extracorporal utilizada em doentes com falência cardiovascular ou pulmonar. O princípio de funcionamento é passar o sangue venoso por dentro de um meio rico em oxigênio e devolver o sangue oxigenado de volta ao corpo, fazendo assim o papel de pulmão artificial. A primeira referência que se tem sobre a observação do fenômeno de ECMO data de 1944, quando Kolff e Burke perceberam que o sangue ficava oxigenado ao passar por um protótipo de rim artificial que eles tinham feito. Mas o conceito só foi aplicado efetivamente em 1953, quando usaram oxigenação artificial na primeira operação bem-sucedida de coração aberto. E foi somente em 1972 que se deu o primeiro uso bem-sucedido de ECMO para um suporte prolongado a um paciente que tinha tido uma falha respiratória aguda. Mais recentemente, em 2009, um estudo revolucionário acabou concluindo que para casos de falha respiratória aguda, mas reversível, em algumas situações era viável e recomendado a utilização de ECMO. O estudo mostrou claramente uma melhora na taxa de mortalidade e de sequelas severas 6 meses após a randomização dos pacientes que tiveram falhas respiratórias agudas tratados com ECMO, quando comparados com pacientes que não receberam tratamento hospitalar especializado. Desde então, o suporte a ECMO praticamente explodiu e continua a progredir. Inclusive, as próprias diretrizes provisórias da OMS relativas à epidemia de Covid-19 recomendaram oferecer para pacientes elegíveis tratamento através de ECMO. Por mais que os princípios básicos de funcionamento da ECMO não tenham mudado nos últimos 30 anos, os elementos do dispositivo evoluíram de um encadeamento de diferentes componentes para um sistema mais integrado, com mais funcionalidades, melhor segurança e operabilidade. Acompanhando, é claro, o desenvolvimento expressivo da engenharia de materiais e da engenharia biomédica ao longo desses 30 anos. O objetivo principal desse trabalho é descrever e discutir o desenvolvimento e as tecnologias de ponta empregadas no campo de ECMO. O artigo principal escolhido para esse trabalho foi Technical Advances in the Field of ECMO, publicado em 2018 na edição de setembro da revista Respiratory Care. Como artigos de suporte foram escolhidos Extracorporeal Membrane Oxygenation, Review of a Life-Saving Technology, publicado em 2015 na edição de julho do Journal of Thoracic Disease, e Planning and Provision of ECMO Services for Severe ARDS during the COVID-19 Pandemic and Other Outbreaks of Emerging Infectious Diseases, publicado em 2020 no volume 8 da The Lancet. A metodologia escolhida para se fazer esse estudo foi a de revisão narrativa. A membrana de troca de gases é o coração de um sistema de ECMO. É nela que ocorre o processo de trocas gasosas. Fibras ocas de polipropileno têm sido tipicamente utilizadas para essa aplicação. Entretanto, esse material é microporoso e, em uso prolongado, tem tendência a se tornar hidrofílico devido à absorção de lipoproteínas na sua parede. Isso pode provocar vazamento de plasma sanguíneo para dentro do compartimento de gases da membrana em menos de 8 horas de uso, afetando drasticamente o desempenho da membrana. Nesse quesito, o uso de fibras construídas a partir de polimetilpenteno, PMP, um polímero que possui estrutura porosa e de revestimento assimétricas, é o que há de mais avançado nessa tecnologia. Esse polímero propicia a melhor gás permeabilidade possível sem provocar vazamento de plasma. O Quadrox ID foi o primeiro oxigenador que possuía membrana que restringia o extravasamento de plasma disponibilizado nos Estados Unidos e foi rapidamente adotada pelos centros de ECMO. A arquitetura dos feixes fibrosos é um padrão único, como se fosse um tapete entrelaçado, com canais para sangue, gás e água correndo perpendicularmente um ao outro. Esse arranjo de fibras difere bastante da maioria dos oxigenadores, nos quais as fibras são configuradas em um padrão mais enrolado ou mesmo em espiral,
de modo que os canais correm mais paralelamente um ao outro. Essas características colocam o equipamento como um dos mais avançados do mercado. Nos sistemas de ECMO, o principal componente ativo é a bomba de sangue. As bombas centrífugas utilizadas atualmente possuem cabeças de bombeamento que rotacionam sobre um único pivô. Isso resulta em menor fricção, menor distúrbio do fluxo sanguíneo e, consequentemente, menor hemólise. Aletas diagonais também têm sido empregadas nessas bombas com o mesmo intuito. O CardioHelp é um sistema de ECMO miniaturizado que tem um acoplamento único entre uma bomba centrífuga e a membrana de PMP. Esse sistema contém sensores integrados e transdutores que conseguem monitorar continuamente as pressões do sistema, temperatura, fluxo, a saturação do oxigênio venoso, hemoglobina e hematócito. Já o bombeamento pulsátil é um recurso ainda pouco utilizado, pois não se tem resultados conclusivos sobre a sua efetividade em uso prolongado. Entretanto, esse recurso apresenta mostrar melhora na perfusão coronariana em regiões periféricas, principalmente durante o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar extracorpórea, onde ele reduz a queda de pressão periódica provocada pela natureza pulsátil do coração. A remoção extracorpórea de gás carbônico é uma técnica na qual um dispositivo de ECMO é colocado numa conexão arteriovenosa, contando com o próprio gradiente de pressão entre a artéria e a veia para fazer o bombeamento do sangue pelo sistema, no intuito de aumentar a remoção de gás carbônico para assegurar uma carga ventilatória que proteja o funcionamento do pulmão. A maioria desses dispositivos de remoção de gás carbônico, por trabalharem em um fluxo sanguíneo similar ao dos dispositivos de hemodiálise, são referidos também como dispositivos de diálise respiratória. Portanto, a integração desses dispositivos em paralelo à hemodiálise tem sido investigada para pacientes com falência multissistêmica de órgãos. Nesse conceito, a plataforma de hemodiálise serve como bomba para a membrana de troca de gases. Integrar membranas de fibras ocas em bombas centrífugas, como fez esse projeto da Universidade de Pittsburgh, reduz bastante o tamanho dos sistemas de ECMO, viabilizando, por exemplo, o uso deles como wearables. Sistemas de ECMO miniaturizados, juntamente com o emprego de catéteres de lâmen duplo, têm sido desenvolvidos no intuito de facilitar o uso ambulatorial e a movimentação do paciente, o que potencialmente ampliaria as possibilidades de uso de ECMO para outras condições respiratórias crônicas. Já na área de treinamento de equipes médicas e cirúrgicas, o uso de manequins realistas se tornou uma ferramenta bastante eficaz. Um desses manequins, por exemplo, possui tubos posicionados no pescoço, que lhe servem como a veia jugular interna e a carótida, que são depois cobertos em uma pele simulada. Esse modelo replica suficientemente os passos necessários para se passar um catéter e dá maior fidelidade à experiência de simulação. Melhorias técnicas para componentes de ECMO, como membranas de difusão de PMP herméticas combinadas a sistemas de bombeamento, junto com o desenvolvimento de sistemas integrados, permitiram o abrandamento das utilizações e aprimoramento da segurança dos sistemas de ECMO. A idade do paciente e suas comorbidades influenciam diretamente os resultados em usos críticos de ECMO. Portanto, identificar o público-alvo através de estudos rigorosos é necessário para que seja determinado quais avanços tecnológicos irão melhorar os resultados dos tratamentos com ECMO. Treinamento baseado em simulações podem ser aprimorados com as inovações que estão acontecendo. Desse modo, os especialistas que recebem os novos dispositivos e as equipes clínicas que cuidam dos pacientes vão ganhar ainda mais proeficiência. Surtos periódicos de doenças infecciosas emergentes, tais como a Covid-19, estão ficando inevitáveis no nosso mundo conectado. Esses surtos demandam uma estratégia global de resposta devido à elevada propensão dessas doenças causarem rapidamente síndromes respiratórias agudas em vários pacientes. E ainda, como no caso da Covid-19, serem altamente transmissíveis. A resposta de cuidados críticos de saúde deve fazer parte de um plano maior para reduzir a transmissão e prevenir mortes.
Essa resposta de cuidados críticos deve incluir um fornecimento em configuração e quantidade adequada de dispositivos de ECMO. Agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, ao professor pelas aulas e pelos esclarecimentos prestados, e também aos monitores da disciplina e colegas de turma, pelas dúvidas tiradas e por terem ficado até o final da apresentação. Muito obrigado.